Meu amor, continuando aí a nossa sequência de informações valiosas para a sua vida, né? E aí tá muito mais do que um processo de emagrecimento, tá falando, nós estamos falando de coisas muito mais importantes do que simplesmente perder quilos na balança. A gente já entendeu que não é só isso, né? Então, hoje é uma das aulas que eu considero uma das mais importantes, porque hoje você vai ter uma clareza maior de quando eu falo para você assim, menina, vamos diminuir a ingestão do carboidrato simples, vamos diminuir a ingestão de açúcar. Hoje você vai entender mais claramente sobre isso, porque hoje eu quero falar da diabetes. A diabetes é uma doença extremamente perigosa e ela é silenciosa, né? Quando a pessoa se descobre diabética, na maioria das vezes não tem mais o que fazer, tá? Então a gente vai sair dessa zona de risco. Essa aula eu quero que você entenda os porquês para que você saia dessa zona de risco, tá? Então vamos lá. O que eu quero que vocês aprendam primeiro? Existe dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. O que é a diabetes tipo 1? É um tipo de diabetes que a pessoa já nasce com essa patologia. Ela normalmente ela se desenvolve lá pelos 5 anos de idade ou na adolescência, né? E aí, o que acontece? Essa é uma questão, a diabetes tipo 1 é uma questão genética. É quando o sistema imune da pessoa, quer dizer, o sistema que deveria proteger a pessoa, ela destrói as células que produzem a insulina, tá? Então, ela para de produzir a insulina e a pessoa se torna diabética. Não tem muito o que fazer quando a pessoa tem a diabetes tipo 1, tá? O que pode acontecer é que, quando existe um histórico familiar, esses pais, quando tem esse filho, né, ele pode já inserir desde de bebezinho a alimentações, hábitos, né, alimentares saudáveis na vida dessa criança, né? Para quê? Para atrasar a manifestação do diabetes tipo 1. Mas, se a pessoa tiver tendência, né, propensão a ter o diabetes, ela vai ter de qualquer forma. Mas esses hábitos, esses bons hábitos, vão fazer com que atrase, vão prolongar aí essa vida mais saudável até chegar, de fato, a esse diabetes, tá? Então, das pessoas portadoras de diabetes, a menor parte é a diabetes tipo 1. A maior parte das pessoas que têm diabetes é a diabetes tipo 2, que é aquela diabetes adquirida, que está normalmente ligada aí aos hábitos alimentares e ao sedentarismo. Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Nós temos um pâncreas. Eu tenho um pâncreas, você tem um pâncreas, tá? E o pâncreas é o órgão responsável por secretar a insulina no nosso organismo, tá? Uma pessoa, quando ela se torna diabética, significa que ou ela diminuiu a produção dessa insulina, ou parou de produzir insulina, ou ela pode estar produzindo insulina, mas o seu organismo não está respondendo a ela. Ou seja, se tornou um organismo resistente à insulina. E agora você vai entender a relação, qual que é a relação de insulina, doce, carboidrato e se tornar uma pessoa diabética, tá? Amor, qual é o papel da insulina no nosso organismo? Quando a gente consome uma fonte de carboidrato, e aí pode ser um arroz, pode ser um pão, pode ser um macarrão, todos esses carboidratos, eles precisam ser digeridos. Eles precisam ser quebrados até a forma de glicose. E depois de absorvidos, eles vão aí para a nossa corrente sanguínea, tá? Quando essa glicose chega lá na nossa corrente sanguínea, começa a ter um aumento de glicemia no nosso sangue, né? O que é glicemia? O açúcar no nosso sangue. Porém, o nosso sangue, ele precisa ter um nível linear de açúcar, tá? Nós não podemos, de forma nenhuma, ter excesso de açúcar no nosso sangue. Ao longo dessa aula, você vai entender o porquê. E aí, existe um mecanismo no nosso organismo muito importante chamado homeostase. O que é isso? É o seu corpo, através de um esforço,
manter os níveis corretos de açúcar no seu sangue. E aí é que entra a função da insulina. Ela tem um comando, a insulina, ela tem um comando, ela tem uma comunicação com as nossas células, que fazem com que as nossas células se abrem, né? E aonde estão essas células? As células dos nossos músculos, do fígado, do coração, todos os órgãos, todos os tecidos, nosso corpo inteiro ele é formado por células, tá? Então, essa insulina que se comunica com essas células, ela faz com que essas células se abram e aí ela entra com essa glicose nas células. Então, percebe que se a insulina ela tem um comando de abrir as nossas células e depositar glicose lá dentro, de onde que ela tirou essa glicose? Ela buscou aonde? Lá na nossa corrente sanguínea. Então, isso faz o quê, no final das contas? Faz com que aquele açúcar que estava na nossa corrente sanguínea se normalize. Ora, se a insulina foi lá, retirou o excesso desse açúcar e distribuiu para as nossas células, o que acontece com o nosso sangue? Nosso sangue normaliza essa glicemia, tá? Então, só que esse funcionamento que eu estou te contando é o funcionamento de um corpo que está em perfeito estado, tá? E olha como que o nosso corpo é maravilhoso, né? Olha como ele funciona de forma perfeita. O nosso corpo é como se fosse uma grande sinfonia, uma grande orquestra, né? Sincronizada. Quando você está cuidando do seu corpo, a orquestra está lá, todo mundo tocando bonito, no tempo certo, afinados, e aquela música linda, né? Mas quando você não cuida do seu corpo, o que vai acontecendo com essa orquestra? Alguns instrumentos começam a tocar desafinado, ou ele toca fora do tempo, ou ele toca fora do ritmo, ou simplesmente param de tocar, né? E aí, o que eu estou te ensinando aqui hoje com essa aula, para que você entenda que excesso de açúcar refinado e carboidrato simples pode causar o diabetes na sua vida. E aí, com essa aula, você vai entender aquele famoso resistente à insulina, aquela famosa doença silenciosa, aquela famosa problema no coração, aquele problema nos rins. Isso tudo pode vir aí das questões relacionadas com a diabetes, tá? Então, vamos lá. Como que uma pessoa se torna resistente à insulina? Olha só. O excesso de açúcar e carboidrato aconteceram tantas vezes na vida dessa pessoa, né? Que chega uma hora que o pâncreas, ele se cansa. Chega uma hora que ele vira e fala assim, olha, eu não aguento mais, eu tô cansado, eu passei essa vida inteira correndo igual um doido, produzindo insulina para normalizar esse sangue, eu cansei, eu não quero mais produzir insulina, tá? E aí, o que acontece? Quando a pessoa está muito acima do peso, isso agrava ainda mais, porque é muito tecido adiposo, né? Quanto mais tecido adiposo, mais vai precisar produzir insulina para absorver essa glicose. Pensa, mais dificuldade o seu pâncreas vai ter para trabalhar. Mais um motivo tem o seu pâncreas de cansar, quando existe muito tecido adiposo. Então, é por isso que quando você foi no médico e ele te disse que você está pré-diabética, né? É por isso que ele te disse que você precisa emagrecer, quando existe esse diagnóstico. Porque quanto mais tecido você tiver no seu organismo, mais insulina vai precisar produzir, né? E mais o seu pâncreas vai ser estimulado. É por isso que muitas pessoas que quando emagrecem, melhora aí essa condição, né, esse índice de glicemia, e ela sai dessa zona de risco de se tornar uma pessoa diabética. Então, se você que está me vendo aqui agora, nesse vídeo, você é pré-diabética, né, quer reverter esse quadro, ou você não é diabética e você não quer ficar diabética de jeito nenhum, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa emagrecer. Mas o que é fundamental você entender? São duas coisas e você já está careca de saber comigo aqui.
alimentação saudável e atividade física. E por quê? Primeiro, é muito importante que você não faça uso de tantos carboidratos refinados, principalmente o açúcar. Se antes você não entendia o porquê de tantas vezes o seu médico te dizer, ou o seu nutricionista, ou eu mesma te dizer, para você não consumir tanto açúcar, agora você está entendendo. Agora você está começando a entender, entendeu? Então, você vai ver o porquê que os alimentos integrais, eles te ajudam para que o diabetes não seja aí uma realidade na sua vida. Você vai entender hoje aqui com essa aula a importância dos alimentos integrais na sua vida. Olha só, quando você consome açúcar refinado, você está consumindo um tipo de carboidrato que tem apenas duas moléculas, tá? A frutose e a glicose. Percebe uma coisa? São só duas moléculas. Quando você consome uma batata, por exemplo, uma batata doce, uma mandioca, né, um pão integral, o que acontece? Você está consumindo uma cadeia gigante de moléculas. Então, presta atenção. Carboidratos simples, pouquíssimas moléculas. Carboidratos complexos, muitas moléculas para ser quebradas, tá? Então, olha só, quando você come um doce, quando você coloca aí um açúcar no seu suco, o que acontece? Quando ele chega lá no seu trato gastrointestinal, já foi tudo quebrado. Não tem mais nada para ser quebrado. E aí, eu vou te mostrar isso num desenho para você entender melhor. Quando você consome um carboidrato complexo, como tem muita molécula para ser quebrada, ele demora mais. Esse açúcar, ele vai chegando aos poucos na sua corrente sanguínea. E aí, o que acontece com o seu pâncreas? Ele tem tempo para trabalhar. Ele está sossegado ali, trabalhando num tempo tranquilo, tá? Agora, quando você consome um doce, ou quando você põe um açúcar no seu suco, no seu café, quanto mais, e você consumiu ali aquelas pouquíssimas moléculas, quanto mais rápida for a sua digestão e cair na sua corrente sanguínea, e aumentar a sua glicose, mais o seu pâncreas vai ter que trabalhar, ele vai ter que trabalhar muito rápido para poder dar conta daquilo ali. E aí, mais insulina ele vai ter que secretar, seu organismo vai ter que secretar. E isso acaba sobrecarregando o seu pâncreas, porque ele vai ter que produzir insulina demais para dar conta daquela rapidez, daquele açúcar que está chegando na sua corrente sanguínea, daquela glicemia. Voltando, diferente do carboidrato complexo. Eu falo isso com você o tempo todo. Dê preferência aos carboidratos complexos. Em vez de consumir a tapioca, consome a mandioca. Por quê? Porque quando você consome o carboidrato complexo, ele tem as cadeias gigantescas das moléculas para serem quebradas. E aí, seu pâncreas, tranquilo, vai lá produzir a insulina de forma normal. Porque essa glicose está chegando de forma normal, está chegando aos poucos. E aí ele tranquilamente consegue entregar essa insulina linda, vai lá tranquilamente, deixa eu pegar esse aqui vai para os músculos, para as células dos músculos, esse vai para as células, esse vai para a energia. Ele tem tempo para trabalhar, entende? Então, se existe algo muito importante, além de você diminuir aí o consumo de carboidrato, e eu não estou dizendo que você não tem que consumir carboidrato, tá? O carboidrato, ele é extremamente importante para a nossa vida, é ele que nos dá energia, é ele que nos ajuda aí a pensar, é ele que nos ajuda em muitas funções na nossa vida. Eu estou falando do carboidrato, do açúcar, tá? Eu estou falando daquele carboidrato refinado. Então, sobre os alimentos integrais, entende uma coisa, tá? Quando você comeu arroz branco e ele tem menos fibra,
ele tem menos gordura, diferente do arroz integral, que tem mais fibra e tem mais gordura. Então, olha só, quando você consome um carboidrato juntamente com fibras e juntamente com gordura, ou até mesmo com a proteína, o que acontece? A sua digestão é mais lenta. Quando você consome arroz integral ou pão integral, você demora mais para sentir fome. Justamente por quê? Porque é mais devagar a quebra dessas moléculas, desse carboidrato. Por consequência, você demora mais para aumentar a sua glicemia. E é por isso que o seu pâncreas, de novo, é por isso que o seu pâncreas consegue produzir insulina de forma tranquila e em menor quantidade. Ficou claro isso para você? Viu como que faz diferença você consumir os carboidratos complexos pela milionésima vez que eu vou falar com você? Viu como que consumir carboidratos integrais é importante aí para a sua vida, para a sua saúde, para o seu processo de emagrecimento? Aí você pode perguntar assim, Ariane, e as frutas? Fazem aumentar muito a glicemia? A fruta, gente, é formada basicamente por frutose e glicose. Ela tem glicose, sim, mas a base dela é a frutose. E presta atenção, a frutose não depende de insulina para ser absorvida, amor. Olha como que a natureza ela é perfeita. Então, não precisa ter medo de comer fruta, tá? Ela vai sair da sua corrente sanguínea para os músculos, independentemente de ter insulina. Por isso que é importante você não consumir, por exemplo, pão puro. É importante você consumir um pão com uma proteína, um pão com um fio de azeite e o ovo. Então, a digestão desse carboidrato, né, desse pão, ela vai ser muito mais demorada se você consumir esse pão dessa forma. E isso, por consequência, sobrecarrega menos o seu pâncreas com aquela produção de insulina que ele não vai precisar ter por conta da proteína e por conta dessa gordura que você está adquirindo aí com essas sementes, se você colocar um fio de azeite, tá entendendo? Vamos enriquecer a alimentação para que seu corpo ele consiga, ele tenha tempo para digerir. Porque se você consome um alimento muito pobre, ele não tem o que fazer, ele não tem o que digerir, são pouquíssimas moléculas, ele não tem trabalho nenhum, e aí você tem esse pico desnecessário de glicose, de açúcar no seu sangue, tá? Bom, e o exercício físico, Ariane, como que me ajuda nessas questões todas? Olha como que funciona o exercício físico na sua vida, olha como que o corpo é perfeito, né? O exercício físico, ele é capaz de fazer com que as suas células absorva a sua glicose, ainda que você tenha menos insulina. Viu como que é importante a atividade física? Além de te ajudar a manter o seu corpo aí num peso saudável, lembra que eu falei, se você tem muito tecido adiposo, né, mais insulina o pâncreas precisa produzir, e aí se você tem um peso saudável, você diminui as chances de se tornar uma pessoa diabética. Então, que mais que a diabetes pode fazer no seu organismo? Olha só, gente, olha quanta coisa. Ela dificulta a cicatrização. É por isso que existem os amputamentos. Já ouviu falar das pessoas diabéticas que precisam amputar uma perna, precisam amputar um dedo, precisam amputar um braço? É por conta disso, por conta dessa dificuldade de cicatrização, dificuldade na circulação sanguínea também. Olha só, cegueira, porque a diabetes, ela danifica as retinas, né? Ela pode prejudicar também as células do sistema nervoso, dos rins. Esse excesso de açúcar, para ser filtrado pelos nossos rins, é um absurdo para eles também, é um trabalho intenso para eles também, tá? A pessoa diabética, ela tem problemas dentários, disfunções sexuais, homens, por exemplo, quando eles estão impotentes, na maioria das vezes, eles se descobrem diabéticos. Eles descobrem que eles estão diabéticos por conta de estar impotentes,
sabe? Então, aí existe todo um estresse oxidativo no corpo das pessoas por conta disso, e o estresse oxidativo é o tema da nossa próxima aula. Mas o que eu quero que você perceba é que a quantidade de conhecimento que você teve até hoje, né? Essa lucidez que você teve aí com relação ao excesso de açúcar na sua vida e carboidrato refinado, o que isso é capaz de fazer no seu organismo. Olha só, amor, eu espero muito, muitíssimo, tá? Que você tome uma decisão. Essa aula não é para te causar pavor, né? Enfim, eu não quero que você se sinta coagida, mas é para você entender o que acontece com o seu corpo. Esse corpo aí, ó, esse corpo aí que é o seu templo sagrado, sabe? É o lugar que você ganhou de Deus para você cuidar, o lugar que você vive nele. Então, quando você consome esses alimentos, você está de verdade maltratando o seu corpo, tá? E não é uma apologia ao não consumo, mas sim uma missão, uma força para que você, uma força de amor, né? Para que você diminua aí o consumo de açúcar e carboidrato refinado da sua vida, tá bom, meu amor? Então vamos lá, mãos à obra, vamos colocar todo esse conhecimento em prática e estamos juntas, tá?